A milionária entrou no carro, olhou para o novo motorista e disse: "Você acha que ler livro muda alguma coisa?" Ela disse, sem nem olhar para ele: "Isso é hobby de pobre." Lucas não respondeu. Continuou dirigindo. 3 dias depois, ela estava no mesmo carro, com o telefone no viva voz, e uma voz em árabe tomando o espaço inteiro, urgente, sem pausa, sem tradução. 2 anos de negociação, R$1 bilhão, escapando ali, na frente dela. Ela cobriu o microfone e olhou para Renato. Ele encolheu os ombros. Nenhuma solução. A voz continuava. Foi quando Lucas disse, sem tirar os olhos da estrada: "Eu entendo o que ele está dizendo." Fernanda não respondeu. Porque naquele momento, ela não sabia se tinha acabado de encontrar a solução, ou de piorar tudo de vez. Se você já viu alguém ser tratado assim, deixa o like. O que vem agora muda tudo, e começou dias antes. Lucas Andrade chegou no primeiro dia com 15 minutos de antecedência. Uniforme passado, carro revisado, tanque cheio. Ele conhecia a rotina. Não porque alguém tinha explicado, mas porque era o tipo de homem que chega antes e aprende sozinho o que precisa aprender. Ficou parado ao lado do veículo no estacionamento privativo da Vantage Group, olhando para o prédio de vidro que subia 30 andares na avenida. Tinha passado por prédios assim antes, nunca pela porta da frente. Fernanda Castelo apareceu às 7h42. Passos rápidos, mala de mão preta, expressão de quem já estava atrasada antes de sair de casa. Ela olhou para Lucas da mesma forma que olharia para um parafuso novo numa máquina, verificando se estava no lugar certo, sem interesse pelo parafuso em si. "Nome?" ela perguntou sem parar. "Lucas Andrade." "Bom dia, senhora." Ela já tinha virado as costas antes que ele terminasse. Nos primeiros dias, Lucas aprendeu as regras sem que ninguém as dissesse. Fernanda entrava no carro. Ele dirigia. Ela telefonava. Ele ficava em silêncio. Ela trabalhava no notebook. Ele desviava dos buracos sem que ela sentisse. A comunicação entre os dois era feita de ausência. Ela se comunicava não falando, e Lucas respondia não existindo mais do que o necessário. Quando ela falava, era para reclamar. O ar-condicionado estava frio demais. Ele ajustou. A música estava alta demais. Ele baixou. Ele tinha demorado 3 minutos a mais num trecho que ela conhecia de táxi. Ele não respondeu. Lucas absorveu tudo com uma calma que não era submissão. Era outra coisa, mais funda, mais firme. A calma de quem já passou por coisas piores e sabe que humilhação só tem o tamanho que a gente empresta para ela. Na segunda semana, aconteceu o primeiro teste de verdade. Fernanda estava no banco traseiro com Rodrigo Meirelles, diretor comercial da empresa, quando Lucas pegou o porta-luvas para buscar o documento de licenciamento do veículo. Um livro caiu junto. Capa simples, letras pequenas. História e política do Oriente Médio contemporâneo. Rodrigo viu primeiro, depois Fernanda. Ela esperou o momento certo, era especialista nisso. Quando o silêncio no carro estava do tamanho exato, ela virou para Rodrigo com uma expressão levemente divertida. "Motorista que lê sobre o que não conhece." Ela disse alto o suficiente para garantir que Lucas ouvisse. "Muito fofo." Rodrigo deu uma risada educada, o tipo de risada de quem ri porque o chefe riu. Lucas não reagiu, continuou dirigindo. Olhou uma vez pelo espelho retrovisor, não para Fernanda, mas para a estrada à frente, com aquela expressão de quem guardou alguma coisa num lugar muito específico da memória. Dona Cida estava na recepção quando eles chegaram. 8 anos na empresa. Assistente pessoal de Fernanda desde quando o andar executivo ainda tinha outras assistentes. Todas foram embora por razões variadas, e Dona Cida ficou porque tinha aprendido a arte de ser indispensável sem jamais ser ameaçadora. Ela conhecia cada tom de voz de Fernanda,
cada variação de humor, cada sinal de que a tempestade estava chegando. Mas naquele dia, enquanto observava Lucas atravessar o saguão em direção ao estacionamento, ela prestou atenção em outra coisa. Era a postura dele, a forma como ele andava depois de ter ouvido a piada, sem pressa, sem o ombro caído de quem foi atingido, sem a rigidez de quem está engolindo raiva. Dona Cida tinha passado anos aprendendo a ler pessoas em ambiente que pune quem lê errado. E o que ela leu naquele homem não era resignação, era paciência. Havia uma diferença enorme entre as duas, e ela ainda não sabia por que isso importava, mas sabia, com a certeza silenciosa de quem sobreviveu tempo suficiente, que importaria. Na manhã seguinte, quando Lucas chegou para o turno, ela o cumprimentou pelo nome pela primeira vez. Ele sorriu. O tipo de sorriso que aparece mesmo quando não deveria. Fernanda passou pelos dois sem olhar para nenhum dos dois. Mas do andar de cima, pela janela do escritório, outra figura observava o estacionamento. Renato Falcão, diretor financeiro, tinha chegado cedo, o que não era incomum. O que era incomum era ele ficar parado, sem o telefone na mão, olhando para um motorista novo com uma atenção que não combinava com o assunto. Ninguém notou. Eram 7h28 da manhã, e o andar executivo ainda estava vazio. Ninguém, exceto Dona Cida, que tinha saído mais cedo para buscar um documento e viu a silhueta de Renato na janela ao passar pelo corredor. Ela guardou aquilo, como sempre fazia com as coisas que o instinto registrava antes da razão entender. A ligação aconteceu numa terça-feira sem aviso. Fernanda estava ao telefone em inglês quando Lucas entrou na rodovia. Ela não se importava com a presença dele nesses momentos. Motoristas eram parte da paisagem, como o painel do carro ou o som do ar-condicionado, invisíveis por definição. A conversa era com um fornecedor americano, prazo, volume, cláusula de reajuste. Fernanda falava com a autoridade de quem nunca precisou convencer ninguém, apenas informar. A ligação durou 12 minutos. Quando ela desligou, ficou olhando para o notebook por alguns segundos, processando. Foi então que percebeu que Lucas estava presente. Não era novidade. Ele sempre estava presente. Mas naquele momento ela sentiu, de um jeito que não conseguia nomear, que ele tinha ouvido a ligação inteira, com atenção. "Entendeu alguma coisa?" ela perguntou. O tom era o de uma pergunta retórica. O tipo que não espera resposta porque já tem uma. Lucas levou um segundo. "Entendi sim", ele disse com calma. "O Sr. Harrington falou em Best Effort Delivery no trecho do prazo. No inglês do sul dos Estados Unidos, essa expressão tem um sentido específico. Quer dizer que o prazo é uma intenção, não uma obrigação contratual. Se a senhora aceitou nos termos que ele colocou, a cláusula pode não ter força legal em caso de atraso." O silêncio que se instalou no carro era diferente dos outros. Fernanda fechou o notebook devagar. "Você fala inglês?" ela disse. Afirmação, não pergunta. "Falo." Ela ficou olhando para o espelho retrovisor por um momento. Os olhos de Lucas na estrada, sem ansiedade, sem a necessidade de ser reconhecido que ela via em tanta gente ao redor. Então ela deu uma risada curta. A risada específica de quem reorganizou o mundo num segundo e voltou para o lugar de antes. Inglês hoje em dia qualquer um fala. YouTube ensina em 3 meses. Não é diferencial nenhum. Lucas respondeu sem tirar os olhos da estrada. "É verdade. Mas cada língua nova é uma porta que antes estava fechada. Sempre vale a pena abrir mais uma." Fernanda olhou pela janela. "O que abre porta é dinheiro", ela disse. "O resto é hobby de pobre que tem tempo sobrando." A frase pousou no carro e não foi embora. Lucas não respondeu. Não havia resposta para dar. Havia apenas aquela calma, intacta, que Fernanda encontrava irritante de um jeito que ela não parava para examinar.
Pessoas que deveriam se abalar e não se abalavam, tiravam ela do eixo. Ela preferia reações. Reações confirmavam que ela tinha poder sobre a situação. Silêncio confirmava outra coisa. Eles chegaram ao destino sem mais palavras. Naquela tarde, Dona Cida estava organizando documentos no corredor quando Fernanda passou e, sem parar, disse: "Levanta o histórico do motorista novo, Lucas Andrade. Quero saber o que ele tem." Dona Cida anotou. Não perguntou por quê. Anos de trabalho tinham ensinado que perguntar por quê acelerava a impaciência de Fernanda. Mas enquanto escrevia o nome, ela pensou na postura de Lucas no estacionamento, no sorriso que aparecia quando não devia, na silhueta de Renato na janela daquela manhã. Peças soltas, ainda sem forma. Ela puxou o histórico naquela mesma tarde. Relações internacionais, faculdade no Paraná, interrompida no penúltimo ano. 4 anos de experiência em consultoria no exterior, sem especificar onde. Experiência como intérprete. Admitido 3 semanas antes pelo RH como motorista executivo, contratação direta, processo acelerado. Dona Cida leu tudo 2 vezes. Levou o relatório para Fernanda sem comentário. Fernanda passou os olhos, largou na mesa e voltou para o que estava fazendo. Mas Dona Cida saiu daquela sala com uma sensação que não saía. A de que tinha lido um texto com uma palavra faltando. Que havia algo entre as linhas do histórico de Lucas que o documento não dizia, mas que estava lá, esperando alguém perguntar a pergunta certa. Ninguém na Vantage tinha feito essa pergunta ainda. 2 dias depois, Renato Falcão entrou na sala de Fernanda com a porta fechada. Reunião de 30 minutos sem pauta registrada. Quando saiu, Dona Cida notou que ele estava levando uma pasta fina que não tinha quando entrou. Ela não viu o que havia dentro. Mas notou que Renato não foi para o próprio escritório depois. Foi direto para o elevador, para o estacionamento, para sair do prédio, num horário em que não havia nenhuma reunião externa na agenda dele. Dona Cida voltou para a mesa. Abriu o documento do histórico de Lucas. Ficou olhando para o nome por alguns segundos. Então fechou a tela e foi buscar um café, porque algumas coisas precisam de tempo antes de virar certeza. E ela sabia melhor do que ninguém que agir antes da hora era a maneira mais rápida de perder tudo de uma vez. O que ela não sabia era quanto tempo ainda tinha. A reunião de conselho estava marcada para as 14 horas. Lucas saiu com Fernanda e Renato às 13h15. Trânsito leve, céu limpo, rota conhecida. Fernanda abriu o notebook assim que o carro fechou. Renato revisava documentos numa pasta apoiada no joelho, caneta na mão, expressão concentrada. Lucas dirigia. Os primeiros 20 minutos foram iguais a todos os outros. Silêncio de trabalho, o tipo que não pede para ser preenchido. Lucas manteve a velocidade constante, trocou de faixa 2 vezes sem que ninguém sentisse e pensava no trecho da rodovia à frente quando o telefone de Fernanda tocou. Número internacional, prefixo que ela não reconheceu. Ela atendeu com a frieza de sempre. A voz do outro lado falou em árabe. Lucas ouviu as primeiras palavras e ficou quieto. Manteve os olhos na estrada, mas a atenção tinha se deslocado, completamente, sem que ninguém percebesse. Fernanda pediu que o homem repetisse em inglês. A voz respondeu ainda em árabe, com urgência crescente. Ela cobriu o telefone e olhou para Renato. "Precisamos de um tradutor. Agora." Renato já estava no celular, ligando para o Departamento de Relações Internacionais. Esperou. Desligou. Ligou de novo para outro número. Balançou a cabeça. "A Patrícia está em reunião. O backup não atende." A voz árabe continuava do outro lado. Não com raiva, mas com a urgência de quem tem um prazo e está sendo educado por uma questão de forma, não de convicção.
Fernanda conseguia captar o suficiente pelo tom. Havia uma decisão envolvida. Havia outro grupo esperando. Havia um limite de tempo que ela não conseguia medir porque não entendia as palavras. 2 anos de negociação com o fundo Al-Rashidi. Um contrato de infraestrutura no Oriente Médio renovável por 5 anos. O maior da história da Vantage. E ela estava numa rodovia segurando um telefone como se fosse uma peça que ela não sabia encaixar. Eu entendo o que ele está dizendo. A voz veio do banco da frente. Calma, sem drama, com aquela precisão de quem não está se oferecendo, está apenas colocando um fato sobre a mesa. Fernanda olhou para o espelho retrovisor. Lucas esperava, os olhos divididos entre a estrada e o reflexo dela, sem ansiedade, sem a pressa de quem quer provar alguma coisa, com uma confiança quieta que ela reconheceu, porque era a mesma expressão que ela própria usava quando sabia que era a pessoa mais capaz na sala. Renato, ao lado dela, ficou absolutamente imóvel. Você? Fernanda falou. A palavra carregava tudo que ela não disse. O livro, a piada, o hobby de pobre, as semanas de silêncio no banco da frente. Sou intérprete, Lucas disse. Árabe fluente, dialeto levantino e padrão moderno. Posso traduzir a ligação agora, mas vou precisar parar o carro para ter atenção total. O telefone continuava ativo. A voz esperava. Fernanda olhou para Renato. Ele encolheu os ombros, a expressão de quem não tinha solução melhor. Mas havia algo nos olhos dele que não combinava com o encolher de ombros. Uma rigidez pequena demais para ser notada por quem não estava procurando. Fernanda olhou de volta para o espelho. Se você estragar isso, ela disse, está demitido. Se eu estragar isso, Lucas respondeu, eu mesmo peço demissão. Ela ativou o viva-voz. Lucas encostou o carro no acostamento com calma e pegou o telefone com as 2 mãos. O que aconteceu nos 22 minutos seguintes, ninguém no andar executivo da Vantage esperava ver. E quem viu, nunca esqueceu. Lucas não apenas traduziu. Ele ouviu o assessor do Sheikh com a atenção de quem entende não só as palavras, mas o que está por baixo delas. Respondeu no dialeto certo, com o registro certo, com a formalidade que aquele momento pedia. Quando Fernanda interrompeu por não saber o que estava sendo dito, ele suavizou a interrupção de um jeito que o assessor não percebeu como ruptura. Em determinado momento disse algo em árabe que fez o assessor dar uma risada, e o tom da conversa inteira mudou. De negociação para diálogo, de transação para confiança. Fernanda ficou olhando para a nuca de Lucas, como se estivesse vendo pela primeira vez o objeto que usava como apoio de porta. Renato ficou olhando pela janela com uma expressão fechada, imóvel demais para ser só concentração. Quando a ligação terminou, o assessor havia confirmado a reunião em Dubai, a assinatura encaminhada, 2 anos de negociação intactos. O carro ficou em silêncio. Fernanda olhou para o telefone na própria mão por alguns segundos. Depois, olhou para o espelho. Por que você está dirigindo meu carro? Lucas contou. O pai que adoeceu. O diploma engavetado. Os anos trabalhando no exterior como intérprete e consultor. As dívidas que chegaram antes das oportunidades. A vaga de motorista que pagava mais rápido e exigia menos explicações. Fernanda escutou sem interromper. Renato também escutou. Mas enquanto Fernanda estava processando, Renato estava calculando, porque o plano que ele havia construído com cuidado ao longo de meses dependia de que essa negociação não avançasse. E Lucas, num acostamento de rodovia, tinha acabado de destruir a peça mais importante desse plano. Fernanda fechou o notebook, olhou pela janela por um longo momento. Pode seguir. Lucas colocou o carro em movimento, mas o silêncio daquela viagem de volta não era o mesmo de antes. Era outro tipo de silêncio, o tipo que vem depois de uma revelação que ainda não terminou de se instalar. E no banco traseiro, enquanto Fernanda processava o que tinha acabado de acontecer,
Renato Falcão já estava decidindo o que precisava fazer a seguir. Na manhã seguinte, Fernanda chegou mais cedo do que o habitual. Não era sinal de bom humor. Era sinal de que alguma coisa estava se movendo na cabeça dela. Dona Cida reconheceu o ritmo dos passos no corredor antes mesmo de ver o rosto. Passos assim significavam decisão tomada e executando. Fernanda parou na porta da sala de Dona Cida. Quero o prontuário completo do Lucas Andrade na minha mesa até o almoço. RH, contratos anteriores, referências, tudo. Virou e foi embora antes de qualquer resposta. Dona Cida ficou parada por um segundo. Depois pegou o telefone e começou a ligar. Enquanto isso, 2 andares acima, Renato Falcão já estava no escritório. Não tinha chegado cedo por acidente. Tinha chegado cedo porque havia algo que precisava fazer antes que o andar enchesse. E fez. Abriu o sistema de documentos internos com o login próprio, navegou até a pasta de admissões recentes, localizou o formulário de Lucas Andrade e ficou olhando para ele por tempo suficiente para encontrar o que estava procurando. A data invertida no comprovante de residência. Erro de digitação do RH, pequeno, corrigível, do tipo que passa sem que ninguém note, a menos que alguém chame atenção para ele. Renato fechou o sistema, pegou o celular particular, o que ficava na gaveta e nunca ia para a rede corporativa, e digitou uma mensagem curta. Guardou o aparelho, abriu o computador e começou a trabalhar como se tivesse chegado naquele momento. Às 11 da manhã, Dona Cida levou a pasta para Fernanda. O prontuário de Lucas estava completo. Ficha de admissão, documentos de identidade, comprovante de residência, carta de referência de um escritório de consultoria com endereço em Beirute. Tudo conferido pelo RH no processo de contratação, 3 semanas antes. Fernanda folheou, parou numa página, voltou para outra, fechou a pasta. Tem uma incongruência aqui, ela disse. A data do comprovante não fecha com a data de entrada no Brasil que ele declarou no formulário. Quero que o RH explique. Dona Cida olhou para a pasta. Levou para o RH naquela hora. A resposta voltou em 40 minutos. Erro de digitação no formulário de admissão. Quem preencheu tinha invertido o mês e o dia. O documento era válido, a data correta estava no próprio comprovante. O erro era do sistema interno. Simples, explicável, corrigível em 5 minutos. Mas Fernanda já tinha sido avisada antes de ver a pasta. Alguém tinha chegado antes de Dona Cida, antes do prontuário, antes da leitura, e plantado a dúvida no lugar certo, na hora certa, com a precisão de quem sabia exatamente como Fernanda funcionava. Mostre uma inconsistência a ela, e ela vai puxar o fio até o fim. Dona Cida levou a explicação para Fernanda. Renato estava na sala quando ela chegou, em pé perto da janela, postura relaxada, como alguém que estava apenas aproveitando a vista. Mas ele estava lá, e não havia motivo para ele estar lá. A explicação do RH, Dona Cida disse entregando o papel. Fernanda pegou, leu. Virou para Renato com uma expressão que Dona Cida não conseguiu decifrar. Não era consulta, era confirmação. Como se ela estivesse checando uma resposta que já tinha. Deixa aqui, pode sair. Dona Cida saiu. Ficou no corredor, imóvel, porque o instinto de 8 anos dizia que a decisão que estava sendo tomada naquela sala ia mudar alguma coisa, e que ela precisava saber qual. 2 minutos depois, Fernanda foi direto ao RH. Renato saiu logo atrás, passou por Dona Cida sem olhar e voltou para o próprio escritório com a tranquilidade específica de quem acabou de ver um plano funcionar. A ligação para Lucas saiu meia hora depois. Dona Cida estava perto da recepção quando a moça do RH discou. Viu a expressão dela, desconforto puro, o olhar de quem está cumprindo uma ordem que não escolheu e não entende completamente. A moça desligou sem conseguir olhar para Dona Cida.
Lucas chegou 20 minutos depois, pontual, uniforme, com aquela postura que Dona Cida tinha aprendido a reconhecer. Entrou na sala do RH. A porta fechou. Dona Cida ficou parada no corredor. Esperou. O andar funcionava ao redor dela, impressora, telefone, conversa ao fundo, como se nada estivesse acontecendo, como se não houvesse nada de errado. A porta abriu 20 minutos depois. Lucas saiu sem o crachá. Parou por um segundo no corredor, como alguém que precisa se orientar depois de receber uma notícia que não estava esperando. Afastamento preventivo, pendência documental, prazo indefinido. Palavras que juntas não diziam que ele tinha feito algo errado, mas também não diziam que não tinha. Ele desceu pelo elevador, atravessou o saguão. Dona Cida estava na recepção. Ela viu o rosto dele quando passou. Não era raiva, não era desespero. Era aquela expressão de quem foi tirado do jogo sem entender a jogada e que ainda está tentando encontrar onde errou, sendo que não errou em nada. Ela abriu a boca. Ele passou sem olhar para os lados. A porta giratória fechou. O saguão continuou. Recepcionista atendendo. Alguém entrando com maleta. Telefone tocando. Tudo igual, como se um homem não tivesse acabado de ser empurrado para fora por um erro que não foi dele, usado por alguém que chegou cedo o suficiente para encontrá-lo antes que qualquer outra pessoa olhasse. Dona Cida foi para a mesa. Abriu a gaveta, tirou o bloco, escreveu a data, escreveu o nome de Renato, escreveu "chegou antes". Por quê? Ficou olhando para a pergunta. A resposta não estava no bloco, mas estava em algum lugar dentro da empresa, guardada num sistema, num registro, num horário de acesso que alguém havia feito sem imaginar que alguém como Dona Cida existia, prestando atenção nas coisas que as pessoas poderosas sempre esquecem de esconder. Os detalhes pequenos, os horários cedo demais, as presenças que não têm explicação. Os 3 primeiros dias foram os mais difíceis. Não pela falta de trabalho. Lucas já tinha passado por desemprego antes, sabia o peso daquele silêncio específico de manhã quando não há lugar para ir. O que pesava era outra coisa, era não entender. Ele tinha chegado no horário certo, feito tudo certo, salvado uma negociação que não era obrigação dele salvar. E agora estava do lado de fora com um afastamento que ninguém soube explicar direito. Por um documento que ele não tinha preenchido, com prazo indefinido, que na prática significava: não volte até que a gente decida o que fazer com você. No primeiro dia, ele esperou. No segundo, tentou ligar para o RH. A moça foi educada. Disse que a investigação estava em andamento, que ele seria comunicado. No terceiro dia, ele parou de ligar. Ficou no apartamento pequeno que dividia com um primo, olhando para o teto, pensando nas contas que não esperavam por investigação nenhuma. O aluguel. O remédio do pai que chegava todo mês. A parcela do acordo que tinha feito quando voltou do exterior e encontrou as dívidas empilhadas esperando. Tinha aceitado o emprego de motorista sabendo que era provisório, uma ponte enquanto encontrava algo melhor. Mas pontes têm o hábito de se tornarem o único caminho disponível quando tudo ao redor afunda. E o que doía de verdade, o que ele não conseguia deixar ir, era que ele tinha feito tudo certo. Chegou antes, trabalhou com cuidado. Quando a situação pediu mais do que o combinado, ele deu mais, e foi exatamente aí que o tiraram do jogo. Na tarde do quarto dia, o celular vibrou. Número desconhecido. Código internacional que ele reconheceu antes mesmo de atender. Prefixo do Líbano. Ele atendeu. A mensagem veio em árabe, com a formalidade discreta de quem foi treinado para falar pouco e dizer muito. Era o assessor do sheik, o mesmo com quem tinha falado no acostamento da rodovia. Ele tinha guardado o número de Lucas ao final da ligação, explicou, porque o sheik tinha pedido. Uma precaução, dissera o sheik. Às vezes, a pessoa que resolve o problema é mais útil do que a empresa que a contratou.
Lucas ouviu sem interromper. O que o assessor tinha a dizer era simples e grave ao mesmo tempo. Um grupo concorrente havia demonstrado, numa reunião recente, conhecimento detalhado dos termos privados da proposta da Vantage, termos que não eram públicos, que só podiam ter vindo de dentro. O Sheikh estava reconsiderando tudo. 2 anos de negociação, um contrato de $1 bilhão e agora uma dúvida que contaminava cada conversa anterior. Com quem exatamente ele estava negociando? O assessor desligou com a mesma discrição com que havia ligado. Lucas ficou com o celular na mão por um tempo que não conseguiu medir. Levantou. Foi até a janela. O primo estava trabalhando, o apartamento estava quieto. E lá fora, a cidade seguia no ritmo que não para por ninguém. Ele sabia de onde tinham vindo as informações. Sabia quem tinha saído do prédio com uma pasta fina num horário sem reunião registrada. Sabia quem tinha ficado imóvel demais no acostamento quando a ligação árabe começou. Sabia quem tinha pressa em colocá-lo do lado de fora antes que ele se tornasse indispensável. O problema era que saber não era prova. E sem prova, ele era só um motorista afastado com uma teoria. Ficou parado por um longo momento. Pensou no que precisava fazer. Pensou nas razões para não fazer. E eram razões reais, concretas, do tipo que pesa. Ela tinha rido dele. Tinha usado o silêncio dele como fundo para as próprias piadas. Tinha mandado abrir uma investigação contra ele, baseada num erro que não foi seu, sem pedir uma explicação, sem dar uma chance. Ligar para aquela mulher era engolir tudo isso de uma vez. Mas havia um contrato real do outro lado do oceano. Havia um homem de 60 anos que tinha construído uma fortuna inteira com base em saber em quem confiar. E que agora estava sendo traído por alguém que ele nunca viu, por dentro de uma empresa que Lucas conhecia melhor do que qualquer um imaginava. Deixar Renato ganhar seria uma injustiça de um tipo específico, o tipo que não some com o tempo, o tipo que fica. Lucas abriu os contatos. Ficou olhando para o nome por alguns segundos, o polegar parado sobre a tela. Havia algo estranho em ter o nome dela ali, fora do contexto do carro e do uniforme. Só um nome numa lista como qualquer outro, sem o peso de todos os dias que aquele nome carregava. Então discou. O telefone chamou 3 vezes. 4. 5. Ele já estava se preparando para o correio de voz. E o que diria no correio de voz era uma outra questão inteiramente, porque você não deixa mensagem sobre traição corporativa numa gravação que qualquer pessoa pode ouvir. Quando a linha abriu. Seca, direta, com aquela impaciência de quem atende número desconhecido apenas porque não pode se dar ao luxo de perder informação importante. Fernanda Castelo. Lucas respirou fundo. Uma vez. Só uma. Aqui é Lucas Andrade. Ele disse. Eu sei que a senhora não tem motivo para me ouvir agora, mas o que eu tenho a dizer não é sobre mim. É sobre o contrato com o fundo Al-Rashid e sobre quem está trabalhando para afundá-lo de dentro da Vantage. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros que ele tinha vivido naqueles dias. Não era o silêncio de quem vai desligar. Era o silêncio de quem está ouvindo. Fernanda não disse para ele ir até a empresa. Disse um endereço, um café no centro, neutro, sem câmeras corporativas, sem funcionário que pudesse passar a informação adiante. Lucas reconheceu a escolha pelo que era, não confiança, mas inteligência. Ela não sabia ainda o que ele tinha. Queria ouvir antes de decidir se aquilo existia. Ele chegou primeiro, pediu um café, esperou. Fernanda chegou exatos 3 minutos depois do horário combinado. Pontualidade calculada, o tipo que chega depois para entrar numa sala já avaliando. Ela se sentou sem cumprimento, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para ele com aquela expressão que ele conhecia bem. A expressão de quem ainda não decidiu se a pessoa do outro lado é útil ou um problema. Fala, ela disse. Lucas falou.
Contou sobre a ligação do assessor. Contou o que o homem tinha dito sobre os termos vazados. Contou o que tinha visto no dia em que Renato saiu do prédio com a pasta fina sem reunião na agenda. Contou sobre o celular particular, sobre a rigidez no acostamento, sobre o olhar que não combinava com o encolher de ombros. Fernanda ouviu tudo sem interromper, sem expressão, com aquela atenção que, em outros contextos, ele teria chamado de fria, mas que agora reconhecia como a concentração de alguém que está montando um quebra-cabeça em tempo real e não quer perder nenhuma peça. Quando ele terminou, ela ficou quieta por alguns segundos. "Isso é impressão", ela disse. "Não é prova." "Eu sei", Lucas respondeu. "Por isso estou aqui e não em outro lugar." Outro silêncio, mais curto. "O que você quer em troca?" A pergunta era direta, sem rodeio, do jeito que Fernanda fazia todas as perguntas. Lucas não ficou ofendido. Esperava ela. "Nada que a senhora não fosse fazer de qualquer forma se tivesse as informações. Quero que o contrato não afunde por causa de alguém que trabalhou 2 anos para destruí-lo por dentro. O resto não é da minha conta." Fernanda estudou o rosto dele por um momento longo. Depois, tirou o telefone do bolso e mandou uma mensagem. "Dona Cida vai te ligar em 15 minutos, ela disse levantando. "Conta pra ela o que me contou. Ela sabe onde procurar. Saiu sem mais nada. Deixou dinheiro na mesa para os 2 cafés. O dela nem tinha sido tocado." Dona Cida ligou em 12 minutos. Ela não precisou de muito para entender o que Lucas tinha. Na verdade, ela já tinha metade: as anotações no bloco, a data do erro, o nome de Renato, com o ponto de interrogação que ficara sem resposta por dias. O que Lucas trouxe foi a outra metade: o nome do grupo concorrente que o assessor tinha mencionado e a data da reunião em que os termos apareceram. "Dá para rastrear", Dona Cida disse, com a voz calma de quem acabou de encontrar o fio que estava procurando. "Se passou pelo sistema da empresa, tem registro. Preciso de um dia. Ela precisou de menos." Na manhã seguinte, Dona Cida tinha na tela o que estava procurando: um acesso ao servidor de documentos confidenciais feito fora do horário comercial, 3 semanas antes da reunião do grupo concorrente. Login de Renato Falcão. Arquivo. Proposta técnica Al-Rashid. Versão final. Aberto. Copiado. Fechado. 6 minutos de acesso. Limpo. Discreto. Do jeito que Renato fazia tudo. Com paciência de quem construiu confiança durante anos, exatamente para ter esse tipo de acesso, sem que ninguém estranhasse. Dona Cida também encontrou a transferência. Não estava escondida de forma óbvia. Estava diluída entre pagamentos de consultoria externa, com nome de empresa que existia no papel, mas não tinha endereço real verificável. Pequena o suficiente para não disparar alertas automáticos. Grande o suficiente para ser significativa. Ela imprimiu tudo, colocou numa pasta, levou para Fernanda. Fernanda ficou na sala sozinha por 40 minutos com aquela pasta. Quando chamou Renato, a voz era a mesma de sempre, seca, direta, sem sinal de tempestade. Ele entrou com a postura de sempre, pasta debaixo do braço, expressão de quem vai resolver mais um problema do dia. Quando viu o que estava na mesa, a postura durou mais 3 segundos. Depois desabou. Não com drama. Renato não era o tipo de homem que fazia drama. Desabou com o silêncio específico de quem percebe que não tem mais nenhuma peça para mover. A demissão foi imediata, sem negociação, sem período de transição, sem despedida no corredor. Segurança acompanhou ele até o elevador com uma caixa de pertences pessoais que a assistente tinha preparado enquanto a reunião acontecia. A porta fechou. O andar executivo respirou de um jeito que não respirava fazia tempo. Fernanda ficou sozinha no escritório por 2 horas depois disso. Ninguém entrou. Ninguém foi chamado.
Dona Cida ficou do lado de fora com a porta fechada e trabalhou em silêncio, como havia aprendido a fazer nos momentos em que Fernanda precisava de espaço para processar o que não cabia em relatório nenhum. Quando a porta abriu, Fernanda caminhou até a sala de reuniões pequena no fim do corredor. Aqui não tinha janela para o andar. Aqui ela usava quando queria uma conversa que não fosse vista. Ligou para Lucas. "Preciso que você venha amanhã cedo", ela disse. "Tem um cargo que ficou vago, de uma forma que eu não esperava e que precisa ser preenchido por alguém que eu sei que é capaz. Vamos conversar sobre isso." Lucas ficou quieto por um segundo. "Que cargo?" ele perguntou. "Diretor de Relações Internacionais", ela respondeu. "E antes que você pergunte, não é pelo contrato, é porque eu errei a leitura. E eu não erro a leitura 2 vezes." Ela desligou. Do outro lado da linha, Lucas ficou com o telefone na mão por um longo momento. E pela primeira vez em muitos dias, o apartamento pequeno não parecia tão pequeno assim. A reunião em Dubai estava marcada para as 10 da manhã. Lucas chegou ao hotel na véspera com uma mala pequena e o terno que tinha comprado 2 dias antes. Não novo, mas bem conservado, do tipo que não chama a atenção e não pede desculpa. Ele passou a noite revisando os termos do contrato em árabe e em português, não porque precisava decorar, mas porque queria entrar naquela sala sabendo cada detalhe de cor, sem precisar consultar nada, sem hesitar em nenhuma vírgula. Era o mesmo instinto de chegar 15 minutos antes. Preparação não era ansiedade, era respeito pelo que estava em jogo. Fernanda chegou na manhã seguinte com a equipe jurídica e 2 diretores. Cruzou o lobby com a velocidade de sempre. Mala de mão preta, expressão de quem já estava pensando na reunião antes de entrar no elevador. Quando passou por Lucas, parou por um segundo, o que para ela era equivalente a uma pausa longa. "Dormiu?" ela perguntou. "Sim." "Eu não", ela disse, e seguiu em frente. Era o máximo de humanidade que ela conseguia oferecer antes de uma reunião de $1 bilhão. Lucas entendeu e aceitou. O prédio onde o sheik recebia as delegações ficava num dos distritos financeiros da cidade. Vidro e aço por fora, madeira escura e silêncio por dentro, o tipo de ambiente construído para comunicar que o tempo das pessoas que trabalham ali tem um valor que a maioria nunca vai calcular. A delegação da Vantage foi recebida por 2 assessores na entrada e conduzida até uma sala de reuniões no 10º andar com vista para o Golfo. Lucas entrou um passo atrás de Fernanda, como combinado. O Sheikh Mansur estava de pé quando a porta abriu. Era um homem de 60 anos, com a postura de quem nunca precisou provar nada a ninguém, não por arrogância, mas porque a trajetória toda tinha sido prova suficiente. Terno discreto, barba bem aparada, olhos que avaliavam com uma precisão que não tinha nada de hostil. A inteligência dele funcionava como radar, não como arma. Ele cumprimentou Fernanda com a formalidade adequada. Cumprimentou os diretores. Então seus olhos encontraram Lucas, e algo mudou na expressão dele. Não muito, o suficiente para quem estava prestando atenção. Ele deu um passo à frente. Cumprimentou Lucas pelo nome, em árabe, com a formalidade específica reservada a alguém de respeito genuíno, não a formalidade protocolar de quem está sendo educado com um subordinado. A outra, mais rara, de quem reconhece alguém de igual para igual, independente do cargo que está escrito no crachá. "E foi difícil convencer sua chefe de que você era a pessoa certa?" Ele perguntou em árabe, com um sorriso discreto que chegou apenas aos olhos. Lucas respondeu sem hesitar. Ela chegou lá sozinha. Só precisou do tempo certo. O sheik olhou para Fernanda com a expressão de quem acabou de ouvir algo que confirma uma intuição antiga. Fernanda não entendeu as palavras, mas entendeu o tom, entendeu o gesto. E entendeu o olhar do sheik sobre ela com uma clareza que não precisava de tradução. Era o olhar de alguém que reconhece uma pessoa que aprendeu algo verdadeiro.
Ela não disse nada, mas anotou. A reunião durou 3 horas e 20 minutos. Lucas ficou ao lado de Fernanda durante toda ela, traduzindo, mediando, ajustando o tom quando necessário, construindo a ponte entre 2 modos de pensar que usavam palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Havia momentos em que o sheik falava e Lucas precisava de alguns segundos para encontrar a versão em português, que carregava não só o sentido, mas o peso. Porque em árabe, algumas palavras têm camadas que nenhuma tradução literal consegue carregar, e uma tradução errada seria pior que nenhuma tradução. Ele encontrou todas as versões certas. No momento da assinatura, a sala ficou quieta com aquele silêncio específico que antecede os finais que valem alguma coisa. Fernanda assinou primeiro. O sheik assinou depois. Os assessores recolheram as vias com a eficiência de quem já fez isso antes e sabe que a cerimônia importa tanto quanto o papel. O sheik se levantou, estendeu a mão para Fernanda e depois para Lucas. Quando apertou a mão de Lucas, falou baixo, só para ele ouvir em árabe. Uniforme nunca foi destino. Fico feliz que alguém do outro lado soubesse disso. Lucas respondeu com uma só palavra, em árabe, que significa algo entre obrigado e que assim seja. Na volta ao hotel, a delegação da Vantage ocupou 2 carros. Fernanda e Lucas ficaram no mesmo, não por acidente, mas porque ela tinha pedido assim para o assistente sem explicar por quê. O percurso levou 20 minutos. Eles ficaram em silêncio a maior parte do tempo, olhando cada um pela janela do próprio lado. A cidade de Dubai passando lá fora com aquela luz específica do fim de tarde no Golfo Pérsico que faz tudo parecer feito de cobre. Foi Fernanda quem falou primeiro. Você tinha razão, ela disse. Simples, sem adjetivo, sem rodeio, sobre as portas. Lucas levou um segundo para entender que ela estava se referindo à conversa no carro, semanas atrás. Cada língua nova é uma porta. E ela tinha respondido que o que abria a porta era dinheiro. Ele não disse que tinha razão. Não era o momento para isso. E não era o tipo de homem que guardava placar. Às vezes é as 2 coisas, ele respondeu. Fernanda ficou quieta. Olhou pela janela por mais um momento. Depois, com aquela objetividade que era a única forma de emoção que ela sabia mostrar. Segunda-feira você assume o escritório. Dona Cida já preparou tudo. O carro parou na entrada do hotel. Fernanda saiu sem olhar para trás, porque ela nunca olhava para trás, e Lucas já sabia disso. Ele ficou sentado por mais um segundo, sozinho no banco traseiro, olhando para o prédio iluminado lá fora. Depois sorriu, o tipo de sorriso que aparece mesmo quando não deveria. Pegou a mala pequena e entrou. Tem gente que passa a vida inteira sendo subestimada, não porque não é capaz, mas porque ninguém parou para olhar de verdade. E às vezes, tudo que separa uma pessoa invisível de alguém indispensável é uma única oportunidade. Se essa história te fez pensar em alguém ou em você mesmo, deixa o like e me conta aqui nos comentários.